Já era noite quando dirigi até minha casa, mas minha atenção foi atraída por um carro de polícia que estava estacionado na entrada da garagem ao lado da minha casa e do carro da minha esposa. Fiquei assustado no começo, porque o que poderia acontecer se eu ficasse fora de casa por apenas 3 horas? Decidi descobrir o que estava acontecendo. Sou Michael Johansson, mas você pode me chamar de Mike. Eu me casei com Linda Thompson meio ano depois de deixar a Marinha. Aproveitando minha experiência nas salas de máquinas da Marinha, consegui um emprego fazendo manutenção de rebocadores no rio Mississippi. Uma década depois, somos pais orgulhosos de 2 meninos, ainda morando em uma modesta casa alugada. Linda, apesar dos desafios, encontra realização ensinando na 8ª série, uma profissão que eu não desejaria nem para o meu pior inimigo. No entanto, a paixão de Linda por isso brilha. Durante o verão, ela se matriculou em uma aula de arte de escola pública na universidade para manter suas credenciais de professora. A universidade, localizada em Jackson, fica a 40 milhas de distância de nossa casa. Linda não se importou com o trajeto de 50 minutos para cada lado, pois era apenas por uma duração de 6 semanas. Sua turma se reunia às terças e quintas antes do almoço, seguida por uma sessão de laboratório de 2 horas às 2 horas. Um dia, enquanto saboreava seu sanduíche no sindicato estudantil, Linda foi abordada por um policial. Linda Thompson, certo? Sim, mas agora é Johansson. Ah, ok. Eu me lembro de você do ensino médio. Isso foi, o quê, uns 15 anos atrás? Você era bem impressionante naquela época. E devo dizer, você não mudou nem um pouco. Bem, obrigado, embora eu possa questionar sua visão. Claro que me lembro de você. Frank Bowman, certo? Você costumava jogar futebol e sair com Roger Millsap. Se importa se eu almoçar com você? Você também é aluno aqui? Sim, sou. Estou fazendo uma aula durante a sessão de verão. Vejo que você é policial em Vicksburgo. É onde moramos também. E então o encontro inesperado aconteceu. Era Natal e, como tínhamos feito na última década do nosso casamento, estávamos na casa da família de Linda em Woodville, Louisiana. Todo ano, o Papai Noel fazia sua visita à casa da vovó para nossos 2 filhos, de 7 e 2 anos. Mas ele também fazia uma parada em nossa casa, então nossos meninos estavam ansiosos para voltar para casa depois do feriado. Todos os presentes significativos, como bicicletas, os aguardavam lá. Neste dia de Natal em particular, Linda parecia absorta em conversas sussurradas com suas irmãs, Brenda e Shirley. Eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo examinada com olhares estranhos, e elas rapidamente desviavam os olhos quando encontravam os meus. O olhar de desaprovação da minha sogra não era nenhuma novidade. Ela deixou evidente sua falta de afeição por mim desde o dia em que pedi sua filha em casamento. Depois do jantar, o irmão mais velho da minha esposa, Lenny, sugeriu que relaxássemos um pouco na varanda dos fundos. Ele me entregou uma cerveja e disse que deveríamos conversar. Mike, Linda tem dito às irmãs que você tem bebido excessivamente e abusado dela fisicamente. Isso é verdade? Lenny, eu não toco em álcool desde meus dias na Marinha, e nunca encostei a mão em Linda. E era verdade. Eu nunca faria isso. De onde ela tira essas ideias? Não tenho certeza. Nunca pensei que você fosse capaz dessas coisas, mas fique atento. Algo não está certo, e eu não entendo por que ela está se comportando assim. Eu me lembro de quando ela estava no ensino médio, ela queria terminar com Roger Millsap para ir ao baile com Pat Franklin, o quarterback. Para não parecer mal, ela inventou histórias sobre Roger, alegando que ele a estava traindo. Quando ela terminou, nenhuma garota se aproximava de Roger. Lenny, estou perdida. Não sei de onde isso vem ou para onde vai. Depois disso, mudamos para a conversa sobre futebol, discutindo nossas escolhas para o Super Bowl, e terminamos nossas cervejas. O dia seguinte ao Natal é conhecido como Boxing Day por razões desconhecidas, e ao meio-dia nos despedimos, tiramos fotos com todos e tiramos nossas próprias fotos também, antes de embarcar em nossa jornada de 2 horas para casa. Não houve muita conversa entre nós.
Os meninos estavam alegremente ocupados com seus novos brinquedos no banco de trás. Eu não mencionei o que o irmão dela mencionou, e ela nunca discutiu o que disse às irmãs. No final da tarde, chegamos em casa. Descarreguei o carro, e os meninos correram para dentro para ver o que o Papai Noel tinha deixado para eles. Nosso jantar consistiu em sanduíches de peru e outras sobras da nossa ceia de Natal na casa da mãe dela. Depois de mais algumas horas de brincadeira, os meninos relutantemente foram para a cama. Foi depois que as crianças dormiram que ela soltou a bomba. Mike, precisamos conversar. Eu estava sentada à mesa da cozinha, mas suspeitei que não haveria muita conversa. Quero que você vá embora. Você precisa se mudar hoje à noite. Eu simplesmente respondi ok, e comecei a fazer uma mala. Talvez eu devesse ter protestado mais, exigido uma explicação, mas me senti perdido. Às 9 horas eu estava fora de casa. Arrumei o que pude em algumas mochilas, pegando o que julguei necessário e deixando para trás o que eu poderia dispensar. Saí sem me despedir, expressar qualquer sentimento ou dizer uma palavra. Não posso dizer que me senti chateado ou surpreso. Não havia essa sensação de vazio no meu peito ou que minha vida tinha chegado ao fim. Talvez esses sentimentos me atingissem mais tarde, mas naquele momento eu estava apenas perplexo. Imaginei que se eu desse a ela algum espaço, ela poderia mudar de ideia em 1 ou 2 dias. Fui para o Royal Arms Motel na saída da rodovia e reservei um quarto para a noite. Não registrei muito então, mas notei um carro da polícia da cidade patrulhando lentamente o estacionamento atrás do meu caminhão. Depois de levar minhas malas para o quarto, examinei a realidade da minha situação. 4 paredes, um banheiro, uma cama e uma TV barata. Decidi pegar umas cervejas e uns salgadinhos no eu não tinha planejado passar pela casa, na minha mente eu tinha ido embora e não tinha intenção de voltar. No entanto, lá estava eu na minha caminhonete, dando uma volta e admirando as luzes de Natal, até que me vi na frente da nossa casa, agora a dela. Foi quando notei o carro da polícia estacionado na entrada da garagem. Minha preocupação imediata era se algo estava errado e se Linda e as crianças estavam seguras. Quando saí da minha caminhonete e fui até a porta da garagem, de repente notei que as luzes estavam apagadas na casa. Não deveria haver algum tipo de iluminação se a polícia viesse em missão oficial? Destranquei a porta cuidadosamente e entrei na cozinha. Indo para a sala de estar, percebi que a única fonte de luz era um brilho fraco vindo do quarto, provavelmente do abajur de cabeceira. Prendi a respiração, tentando me mover o mais silenciosamente possível. As batidas do meu próprio coração ecoavam em meus ouvidos enquanto eu caminhava lentamente pelo corredor até ouvir trechos da voz da minha esposa. Frank, venha rápido! Ela exclamou. Ocorreu-me que nos 10 anos do nosso casamento, ela nunca tinha falado comigo dessa maneira durante nossa intimidade. Ela sempre foi mais passiva, apenas ficava deitada ali e aceitava o que estava acontecendo. Quando olhei por trás da porta do quarto entreaberta, vi as costas largas de um policial corpulento que estava com minha esposa. De repente, a clareza surgiu em mim. Bem, não está completamente claro, mas pelo menos entendi por que ela insistiu que eu saísse de casa. Ela me tratou como uma criança pequena cujos pais pedem para ele sair de repente para uma caminhada para que seus pais possam fazer coisas importantes. Percebi que eu era seu último Roger Millsap. Ela inventou mentiras sobre mim só para me trocar por seu novo amante. Eu não estava mais indiferente. Lentamente me afastando da porta, voltei para a cozinha, dominado por emoções que eu não havia experimentado antes, principalmente raiva. A luz da lanterna do pátio penetrava pelas janelas da cozinha, iluminando o cômodo como se eu tivesse acendido a luz do teto. Notei uma camisa de uniforme policial pendurada em um cinto de arma. O distintivo na camisa tinha o nome de Frank Bowman escrito nele. Olhando para a sala de estar, notei um par de sapatos e suas calças perto do sofá. Havia 2 garrafas de Budweiser na mesa de centro. Esse idiota não só roubou minha esposa, mas também ousou beber minha cerveja. Presumi que eles começaram com uma pequena comemoração. Peguei o revólver especial da polícia Colt .38 do coldre dele, ponderando minhas opções. A princípio, tive a ideia de pôr fim à farsa aqui e agora.
No entanto, a perspectiva de passar meus dias atrás das grades rapidamente me dissuadiu. Além disso, a mulher infiel não valia a pena. Outro plano começou a se formar na minha cabeça. Se ela terminou comigo como marido, então eu terminarei com ela como minha esposa. Tirei 6 balas do revólver e cuidadosamente as coloquei sobre a mesa, enfiando a arma no meu cinto. Peguei seu distintivo e crachá antes de sair tão silenciosamente quanto tinha chegado. Eu não tinha intenção de interrompê-los na minha própria cama, no meu próprio quarto, na minha própria casa. Pelo menos porque ele era claramente mais forte fisicamente do que eu, e como ele é um policial, eu posso ter problemas se eu for para uma colisão direta. Lá fora, usei a lâmina do meu canivete para remover as hastes de válvula de todos os 4 pneus de um carro de polícia estacionado na minha garagem. Como um toque adicional, fiz o mesmo com o carro da minha esposa, jogando as hastes no gramado. Boa sorte em encontrá-los no escuro, babaca. Não pude deixar de aproveitar a ideia de como ele explicaria essa situação ao sargento. Dirigi direto para a casa de Jimmy em Columbia Hills. Jimmy Ankins e eu temos uma longa história, desde os nossos dias jogando no mesmo time de beisebol quando éramos crianças. Enquanto Jimmy seguia a carreira em direito, acabei me tornando um mecânico de diesel. Apesar do horário tardio, perto das 2 da manhã, Jimmy me recebeu em sua cozinha, preparou um café e ouviu atentamente enquanto eu contava toda a situação. Jimmy, estou saindo da cidade pedindo o divórcio de Linda. Quaisquer bens que haja, ela pode ficar com eles, embora não haja muito o que falar. A casa é alugada e o carro tem mais de 10 anos. Na verdade, minha coleta está mais perto dos 20. Estamos vivendo de salário em salário, sem economias, sem 401k, sem investimentos, sem propriedade e sem herança. Assim que eu conseguir um novo emprego, enviarei a Linda $1.000 por mês para pensão alimentícia, mas não pagarei pensão alimentícia. Linda é professora e consegue se sustentar. Na verdade, ela ganha mais do que eu. Jimmy pegou alguns papéis em seu escritório em casa, incluindo uma procuração, para eu assinar. Enquanto me preparava para sair, entreguei um pacote a Jimmy. Talvez você queira devolvê-lo ao departamento de polícia, ou talvez passá-lo ao chefe de polícia ou a um juiz. O pacote continha a arma e o distintivo de Deadwood. Antes de me casar com Linda, passei 4 anos servindo na Marinha. Eu esperava explorar o mundo, mas minha experiência girava principalmente em torno da sala de máquinas de um navio de reabastecimento de frota. Essencialmente um navio de carga encarregado de reabastecer navios no mar. Foi lá que aprimorei meu conhecimento sobre motores a diesel marítimos, aprendendo com a habilidosa tripulação da Marinha Mercante. Após minha passagem pela Marinha, fiz a transição para um trabalho de manutenção de rebocadores ao longo do rio Mississippi, estacionado em Vicksburg e Natchez, onde estive na última década. Agora, me vejo deixando para trás minha esposa infiel e zarpando para o porto de Houston. Embora me doa separar-me dos meus filhos, não consigo mais suportar a vida com a mãe deles. Ficar só levaria a um divórcio amargo, fraturando a família, com ela provavelmente ganhando a custódia, apesar de sua natureza enganosa. Garantir emprego se tornou minha maior prioridade. Depois de me instalar em um hotel modesto, não perdi tempo visitando lojas de diesel e concessionárias de caminhões. Com 14 anos de experiência e uma gama completa de certificações mecânicas, consegui um emprego no fim do dia. Na segunda-feira, comecei meu novo papel atendendo barcos que abasteciam plataformas de petróleo no Golfo. Isso marcou um começo promissor, mas meu objetivo final era escapar. Eu precisava me distanciar de Linda, sua família e seu amante policial. E eu tinha uma estratégia em mente. No dia seguinte, visitei o Union Hall e iniciei o processo para obter minha licença de marinha mercante. Fosse o motor de um navio porta-contêineres, um petroleiro ou até mesmo um navio de cruzeiro, não era diferente daqueles em que trabalhei na marinha. Em um mês, eu estava preparado para embarcar no Netherland Provider, um navio porta-contêineres holandês, partindo de Bayport, TX, com a maré vazante. Comecei minha jornada como engenheiro aprendiz. Antes da minha partida, telefonei para Jimmy Ankins para informá-lo do meu paradeiro. Roterdã seria meu novo porto de origem, e eu lhe assegurei que o atualizaria com meu endereço assim que estivesse instalado. Linda recebeu os papéis do divórcio uma semana após minha partida.
Sem hesitar, ela assinou e os devolveu prontamente. O processo de divórcio seria concluído em 6 meses. Eu esperava ansiosamente meu tempo no mar. O chefe hacker retornou ao seu escritório após as férias de Natal e encontrou um pacote esperando em sua mesa. Ao abri-lo, ele descobriu que Frank Dickwad Bowman havia sido rebaixado e transferido para o controle de animais, onde se tornou um apanhador de cães. 6 meses depois, ele foi demitido de seu cargo. Ironicamente, o único cachorro que ele conseguiu pegar foi o poodle da filha do prefeito. Após esses eventos, Mary Lou Bowman iniciou os procedimentos de divórcio e garantiu um acordo favorável, ganhando a posse da casa, carro, filhos e 75% de seus bens conjuntos. Além disso, Frank foi condenado a pagar $1.500 mensais para a pensão alimentícia e mais $1.000 para a pensão alimentícia, um resultado alcançado com a assistência de seu advogado habilidoso, Jimmy Ankins. Com sua situação financeira em ruínas, Frank foi morar com Linda, apenas para ser rapidamente expulso quando ela percebeu sua situação desesperadora. Deixado sem nada, Frank acabou em um pequeno apartamento-estúdio, sobrevivendo com comida barata, como macarrão instantâneo e atum enlatado. Eventualmente, sua falha em cumprir suas obrigações de sustento o levou para a cadeia, onde sua antiga experiência na aplicação da lei pouco fez para melhorar sua experiência. Após partir de Bayport, nossa jornada incluiu paradas de 2 dias em Charlotte e Baltimore. Durante essas escalas, utilizamos o tempo para inspecionar os motores do navio e outras máquinas, bem como realizar qualquer manutenção necessária que exigisse que os motores fossem parados. Como um membro mais júnior da tripulação na sala de máquinas, meu dever era permanecer de vigia em vez de ir para a terra. No entanto, eu tinha pouca vontade de deixar o navio de qualquer maneira. Depois de Baltimore, nosso próximo destino era nosso porto de origem, Roterdã, onde aproveitaríamos uma semana de folga em terra. Em Roterdã, os motores passariam por uma inspeção completa e manutenção significativa, conduzida por uma equipe em terra. Eu estava gradualmente me adaptando à vida no mar, lembrando meus dias na marinha, embora sem a constante importunação de um suboficial-chefe sobre assuntos triviais. Além disso, a comida era uma melhoria. Eu dividi uma cabine com Lars Engelmann, um colega da sala de máquinas vindo da Noruega. A maioria da equipe técnica, incluindo aqueles da sala de máquinas, ponte e comunicações, eram europeus. A equipe do convés veio da Malásia, Filipinas ou Índia. Nosso chefe era sueco, auxiliado por 2 nigerianos, um dos quais atuou como mordomo durante as viagens de passageiros. Eu era o único americano entre a tripulação. Durante minhas horas de folga a bordo do navio, que eram limitadas a cerca de 4 horas por dia, eu me dedicava principalmente a tarefas mundanas como lavar roupa ou ler. O navio ostentava uma modesta biblioteca escondida em um canto da cozinha, oferecendo um punhado de livros em diferentes idiomas, incluindo algumas obras de Hemingway. Comecei com Dessa aos Rises. Olhando para o futuro, esperava usar parte da minha licença em terra para explorar Paris e a Espanha. Monitorar a sala de máquinas durante meu turno não foi particularmente emocionante. Enquanto tudo corresse bem, envolvia principalmente ficar de prontidão e checar instrumentos. Normalmente, havia 2 outros membros da tripulação presentes, junto com um engenheiro-chefe ou um engenheiro-chefe assistente. Nossa rotina frequentemente envolvia uma pessoa monitorando instrumentos enquanto os outros passavam o tempo jogando cribage ou xadrez, ao mesmo tempo em que se envolviam em conversas sobre casa, família e, inevitavelmente, mulheres. O engenheiro-chefe, Fritz Gruber, veio do sul da Baviera, Alemanha, mas agora residia com sua família em Amsterdã. Ele aprimorou suas habilidades mecânicas trabalhando em motores Dieselman, Mercedes e BMW S na Alemanha antes de fazer a transição para barcos fluviais no Reno e, eventualmente, navios de carga marítimos. Com 3 décadas de experiência em salas de máquinas de navios de carga, ele era um profissional experiente. Após nossa chegada em Roterdã, levou 12 horas para que os contêineres fossem descarregados antes que o navio fosse realocado do terminal para as docas da empresa. Ficamos lá por uma semana para uma inspeção completa de engenharia antes de retornar ao terminal para carregar os contêineres de saída. Quando eu estava prestes a deixar o navio, o chefe se aproximou de mim. Venha, meu jovem amigo. Você virá para casa comigo.
Minha boa esposa Gretel terá preparado um banquete para nós. Você vai dormir em uma cama grande esta noite e conhecer minha família. Amanhã nós lhe mostraremos Amsterdã, ele disse com seu forte sotaque alemão. Com nossas malas de viagem a tiracolo, fomos para a estação de trem, Hauptbahnhof. De lá, pegamos um trem para Amsterdã e depois outro bonde para a casa do chefe Gruber. Era uma charmosa casa de estuque cinza de 2 andares com telhado de telha vermelha, aninhada em um bairro modesto de residências semelhantes. Estacionado na entrada da garagem estava um sedã Peugeot 301 cinza. Entramos pelo portão e atravessamos o jardim da frente meticulosamente cuidado, adornado com cascalho, alguns canteiros de flores e arbustos em linha com o estilo europeu típico, sem drama. Comentei sobre o quão adorável a casa e o jardim pareciam. Mark e Evan, meus filhos, são responsáveis por manter a casa enquanto estou fora. Parece que eles foram diligentes com seus deveres, ele comentou. Por um breve momento, pensamentos sobre meus próprios filhos passaram pela minha mente. Quando nos aproximamos da porta da frente, ela se abriu, revelando Frau Gruber que nos recebeu calorosamente. Ela parecia ter cerca de 60 anos, com cabelos loiros grisalhos cuidadosamente trançados. Sua figura poderia ser descrita como cheia e atraente, lembrando as pinturas de Rubens. Ela usava um vestido modesto na altura do joelho, típico de uma dona de casa holandesa, junto com meias de algodão na altura do joelho e chinelos. Ao ver o marido, ela o abraçou com o fervor de alguém que não via o parceiro há semanas no mar depois de recuperar o fôlego. O chefe me apresentou à esposa. Quando estendi a mão para um aperto de mão, ela me puxou para um abraço caloroso, pressionando seu amplo peito entre nós. Tentei disfarçar minha surpresa. Uma vez lá dentro, era evidente que os sapatos deveriam ser removidos e os chinelos usados dentro de casa. Seguindo a liderança do chefe, troquei meus sapatos por um par de chinelos que ele ofereceu e guardei minha bolsa de marinheiro conforme as instruções. De volta à sala de estar, o chefe me entregou uma Heineken enquanto esperávamos pelo jantar. Apesar de nossa tentativa de evitar conversas de trabalho fora do navio, elas se infiltraram em nossa conversa, sendo o ponto em comum que compartilhávamos. O chefe compartilhou histórias de sua criação pós-guerra na Alemanha, relembrando as privações persistentes dos anos 50 e como ele se lançou ao mar assim que pôde. O jantar consistiu em uma deliciosa variedade de pratos tradicionais holandeses, uma saída bem-vinda das refeições a bordo. Juntando-se a nós estavam os irmãos Gruber, Mark, de 19 anos, e Evan, de 18 anos. Ambos estão matriculados em universidades em Amsterdã, mas residem em casa. Mark está cursando engenharia, enquanto Evan está se concentrando em contabilidade e sistemas de computadores empresariais. A família Gruber também inclui 2 filhas, Gisele, de 26 anos, que está estudando literatura clássica em Cambridge, e Evie, de 24 anos, que está imersa em estudos de música clássica em Viena. Descobri que Frau Gruber é uma musicista talentosa, tendo tocado violino na orquestra sinfônica nas últimas 2 décadas. Além disso, ela oferece aulas particulares de violino, atendendo alunos de 6 a 65 anos. Também fomos acompanhados pela filha de seus vizinhos, Frida. Depois do jantar, Mark e Evan desapareceram, provavelmente para se envolver em atividades típicas de adolescentes holandeses em Amsterdã. O resto de nós se reuniu na sala de estar com uma garrafa de Riesling e alguns queijos requintados. Surgiu na conversa que Frida, que se juntou a nós, tinha 30 anos e trabalhava como diretora de uma creche próxima. Desde a morte trágica do marido em um acidente em uma plataforma de petróleo no Mar do Norte, ela estava morando com a mãe. Frida era uma mulher atraente, possuindo uma figura bem proporcionada e seios fartos, uma característica aparentemente comum entre as mulheres holandesas, o que eu achei atraente. Ela gentilmente se ofereceu para me mostrar Amsterdã no dia seguinte. No dia seguinte, encontrei Frida, e juntas embarcamos no bonde com destino ao centro da cidade. Ela começou a me guiar pelos pontos turísticos típicos, canais, cafeterias que ofereciam maconha, o Museu da Casa de Rembrandt, igrejas antigas e o Distrito da Luz Vermelha. Embora tudo fosse bem intrigante, alguns lugares mais do que outros, meu principal prazer vinha do tempo gasto na companhia de Frida. Passear por um canal adornado com árvores de mãos dadas era o ponto alto do dia. Ao retornar ao seu bairro de bonde,
ela propôs uma visita ao pub local para tomar uma cerveja e jantar. Acabamos absortos em uma conversa por várias horas, aprofundando-nos mais na vida um do outro. Eu a acompanhei de volta para casa e saboreei um terno beijo de boa noite em sua porta. Ao chegar de volta à residência do chefe, todos já tinham se recolhido para a noite. No dia seguinte, Frida estava ocupada com o trabalho, então decidi explorar por conta própria. Passei a tarde no zoológico e depois segui em direção à universidade, onde encontraria Mark e Evan. Nosso plano era pegar algumas cervejas e visitar alguns dos lugares noturnos favoritos deles. Enquanto eu caminhava, ouvi uma voz de mulher gritar: "Olá, marinheiro! Por que você não vem me ver?" Olhei ao redor e a vi parada em uma janela iluminada por uma luz vermelha. Ela estava vestida com um sutiã, calcinha e uma camisola transparente Baby Doll. Pensei comigo mesma, por que não? Eu tinha acabado de receber o pagamento antes de sair do navio e tinha muitos euros no bolso. Então me entreguei a uma hora com uma prostituta holandesa. Já fazia um bom tempo que eu não ficava com uma mulher. Mais tarde, me encontrei com os irmãos Gruber, e nos divertimos muito experimentando a vida noturna de Amsterdã. Nós tomamos algumas Heinekens e uma boa refeição em um pub antes de eles se juntarem a alguns amigos para explorar os clubes. Depois de algumas horas bebendo e dançando com a galera mais jovem, eu me senti pronto para voltar para a casa do chefe e descansar. Havia algumas garotas atraentes que pareciam interessadas em mim, mas elas eram muito jovens. Enquanto o grupo se dirigia para o próximo clube, eu peguei o bonde de volta para casa. No dia seguinte, acordei revigorado de uma noite tranquila. Frau Gruber preparou um delicioso café da manhã composto por ovos, salsichas e café forte. O senhorio tinha uma lista de tarefas domésticas, e eu ajudei de todas as maneiras possíveis. Mais tarde naquela noite, Frida se juntou a nós para jantar mais uma vez. Posteriormente, visitamos o pub local para tomar uma cerveja e nos misturar com alguns moradores locais. Frida era bem conhecida por todos, e minha presença foi bem-vinda, pois eu estava com ela. Eu a acompanhei até em casa, e ela me convidou para entrar e tomar uma bebida. Enquanto estávamos sentados no sofá apreciando os sinapes de pêssego, alcancei um novo nível de intimidade antes de decidirmos que era hora de partir. Naquela noite, enquanto eu adormecia, ela ocupou meus sonhos. Na noite seguinte, Frida me convidou para jantar em sua casa. Como sua mãe tinha ido visitar sua irmã, éramos só nós duas. Frida preparou um prato tradicional holandês que, apesar do gosto, eu não conseguia identificar direito. Depois do jantar, nos acomodamos no sofá, tomando sinapes e nos beijando. Dessa vez, isso nos levou ao quarto dela. Freud era a personificação das formas ideais. Ela participou entusiasticamente da nossa intimidade. Na manhã seguinte, acordei me sentindo completamente satisfeito. Nós apreciamos um típico café da manhã holandês com café forte antes de voltar para a cama. Fomos ao pub para jantar e depois voltamos para a cama de Frida. Depois de passar 2 noites com Frida, eu precisava me recuperar no navio. 8 semanas depois, quando atracamos em Roterdã novamente, o chefe Gruber e eu pegamos o trem de volta para Amsterdã. Dessa vez, ele foi para a casa dele e eu fui para a casa da Frida. Passei uma semana na cama dela antes de voltar para o mar por 2 anos, eu circunnaveguei o globo a cada 8 semanas. Nem sempre foi tão monótono quanto parece. Houve tempestades tumultuadas e mares agitados, furacões cortando o Atlântico e tufões devastando o Pacífico, mantendo a equipe do convés incansavelmente garantindo a segurança dos contêineres de carga. Durante um ciclone no Oceano Índico, perdemos tragicamente um contêiner da pilha imponente. Ouvi dizer que continha um luxuoso sedã Mercedes destinado a um general birmanês. No meio do caminho através do Atlântico, tivemos uma queda total de energia, mais tarde atribuída a combustível contaminado. Resolvendo o problema rapidamente, retomamos nossa jornada em menos de 6 horas. Certa vez, enfrentamos um ataque pirata na costa da Arábia, mas os repelimos habilmente com mangueiras de incêndio antes de manobrá-los. Em cada porto, comprei cartões postais para enviar aos meus filhos. Embora não tivesse certeza se eles os receberam, era uma maneira de rastrear minhas viagens.
2 anos depois, o chefe Gruber se aposentou e se estabeleceu em sua casa aconchegante em Amsterdã com Frau Gruber. Sempre que eu voltava para a casa de Frida, eu tinha a oportunidade de visitá-los. Com a mãe de Frida se mudando para morar com sua irmã, a casa de Frida essencialmente se tornou minha também. Apesar de se aposentar, o chefe Gruber manteve inúmeras conexões dentro do escritório corporativo e frequentemente serviu como consultor em questões de engenharia. Enquanto isso, eu havia ascendido à posição de engenheiro-chefe a bordo do meu navio. Graças à influência do chefe Gruber, me ofereceram o cargo de vice-diretor do departamento de engenharia, o que significava que eu poderia estar com Frida em tempo integral, não precisando mais passar tempo no mar. Depois de uma noite típica de intimidade na cama de Frida, revelei meus planos durante o café da manhã, de residir em Amsterdã permanentemente e trabalhar no escritório corporativo. Também pedi Frida em casamento. No entanto, percebi rapidamente que ela não conseguia me olhar nos olhos. Aconteceu que eu não era o único marinheiro na vida dela. Ela tinha 2 outros homens dividindo a cama dela durante as semanas em que estive no mar arrumando meus pertences, despedi-me dela e parti. Retornando ao mundo corporativo, recusei a oferta e pedi demissão. Embarcando em um trem para Bremen, assinei com outro navio que ficaria longe do porto de Roterdã. Como engenheiro-chefe a bordo do Nordic Queen, um navio de cruzeiro navegando pelo Báltico, costa norueguesa e Mediterrâneo, eu tinha uma renda generosa, com pouca oportunidade de gastá-la, já que nunca desembarcava. No meu papel como engenheiro-chefe, meu principal espaço de trabalho era a sala de controle de engenharia. Apesar de sua localização bem no fundo da nave, adjacente à sala de máquinas, ela era muito diferente das salas de máquinas sujas e gordurosas retratadas em filmes antigos. Em vez disso, minha sala de controle parecia um ambiente estéril semelhante a uma sala de cirurgia de hospital. Além disso, minhas funções não se limitavam aos conveses inferiores. Como oficial, eu era obrigado a vestir meu uniforme branco para eventos formais e cumprimentar passageiros junto com o capitão e outros oficiais. Embora possa parecer que me faltou companhia feminina depois de deixar Frida, as regras contra a confraternização entre tripulação e passageiros não restringiam totalmente as oportunidades. Ocasionalmente, eu conseguia melhorar a experiência da tripulação para viúvas, divorciadas ou mulheres casadas discretas. Além disso, sempre havia tripulantes femininas abertas a encontros casuais. Uma dessas tripulantes era Eva Christiansen, uma dançarina da trupe de entretenimento. Com seu charme escandinavo, com longos cabelos loiros e olhos azuis, ela veio da Dinamarca e foi uma presença constante em navios de cruzeiro por 3 anos. Depois de fazer 2 shows noturnos, os dançarinos dormiam até o meio-dia, depois se reuniam para almoçar na cozinha da tripulação antes de passar a tarde em ensaios. Durante o almoço na cozinha da tripulação, eu a avistei. Vestida com uma meia calça de malha rosa e polainas na altura do joelho, ela tinha o cabelo preso em um coque. Nossos olhares se encontraram e eu fiquei instantaneamente cativado. Aproximando-se da minha mesa, ela perguntou se poderia se juntar a mim. Provavelmente murmurei algo incompreensível, mas ela se sentou mesmo assim. Após sua segunda apresentação, ela se refrescou e trocou de roupa. Depois da meia-noite, esperei sua chegada. Oferecendo-se para levá-la para beber, ela expressou um forte desejo por comida, não tendo comido desde o almoço. Fomos para o lounge da tripulação, onde ela se deliciou com uma refeição farta. Pelo restante do cruzeiro, nos tornamos inseparáveis. Embora ela dividisse uma cabine com outra tripulante, eu, sendo um oficial, tinha uma cabine só para mim. Eva acabou passando mais tempo na minha cabine do que na dela. Quando seu contrato terminou, persuadiu o capitão a contratar Eva como aeromoça. Após 5 anos a bordo do Nordic Queen, me ofereceram o cargo de diretor de serviços de engenharia no porto de Miami para a Queen Cruise Lines. Naquela época, a QCL tinha acabado de revelar seu mais novo navio, o Caribbean Queen, programado para implantação permanente em Miami. Durante toda a temporada de cruzeiros, ele seria acompanhado pelo Alaskan Queen e pelo Nordic Queen. Ao deixar o navio, Eva me acompanhou. Trocamos votos em uma pitoresca igreja luterana situada na cidade natal de Eva. Toda a comunidade, composta principalmente pela família de Eva, compareceu à cerimônia.
Seus parentes, semelhantes a um grupo de ataque viking, vestiam ternos e gravatas em vez de equipamentos de batalha. Antes de conhecer sua mãe, eu tinha expectativas de encontrar uma rainha guerreira wagneriana, adornada com peitoral blindado e capacete viking com chifres. Para minha alegria, descobri uma versão mais madura de Eva. Meus preconceitos podem ter sido influenciados por memórias da mãe da minha ex-esposa, a quem eu caprichosamente apelidei de Rainha Dragão. Eva e eu passamos nossa lua de mel nas Bahamas por 2 semanas a caminho de Miami. 9 meses depois, nossa filha veio ao mundo. Na minha nova função, tenho a tarefa de fazer a ligação com capitães e engenheiros-chefes dos navios de cruzeiro da nossa empresa que atracam em Miami para reabastecimento. Cada navio me envia uma lista de engenharia um dia antes da atracação, e eu garanto que eles tenham as peças e técnicos de serviço necessários para reparos e manutenção antes da partida. Às vezes, os navios têm apenas um tempo de retorno de 12 horas antes de zarparem novamente. Nesses casos, as equipes de reparo ainda podem estar a bordo durante a partida. Tenho um jato fretado de prontidão para levar a equipe de reparos de volta do próximo porto do navio, se necessário. Além disso, ocasionalmente levo peças e equipes de reparos para os portos para encontrar os navios para reparos urgentes. Durante as temporadas de pico, além de gerenciar os 3 navios QCL no Caribe partindo de Miami, também oferecemos suporte a outros navios de cruzeiro em Miami e Fort Lauderdale ou por meio de contratos. Eu até mesmo enviei equipes de reparo para reparos de emergência em navios da Carnival ou da Norwegian Cruise Line quando necessário. É um acordo mutuamente benéfico. Nós os ajudamos, e eles nos ajudam. Já faz mais de 12 anos desde que deixei Linda e meus filhos em Vicksburgo. Fiquei atualizado sobre suas vidas por meio de Jimmy, meu advogado, garantindo que eles recebam pagamentos mensais de pensão alimentícia. Bob está se aproximando dos 20 e frequenta Old Miss como um estudante de pré-medicina. Georgie, com quase 15 anos, é apaixonada por computadores e robótica, aspirando ser engenheira. Ao me mudar para Miami, compartilhei meu número de telefone com Bob por meio de Jimmy, convidando-o a entrar em contato. Depois de algumas conversas telefônicas, sugeri visitar Bob na Old Miss, o que me levou a me reconectar com George também. Nosso vínculo começou a se fortalecer. Para o fim de semana de boas-vindas, viajei para Oxford. George informou à mãe que passaria o fim de semana com Bob, omitindo minha presença. Ver meus filhos pela primeira vez desde Natal, 12 anos antes, foi emocionante. Eles revelaram que adoravam os cartões postais que eu lhes enviava das minhas viagens ao redor do mundo. Meus filhos me informaram que Linda namorou algumas pessoas depois do nosso divórcio, e, eventualmente, ela se casou com Ralph Oglesby, que era o treinador de futebol americano do ensino médio. No entanto, meus meninos não o aprovavam. Ele era bem rigoroso com eles. Linda acabou se divorciando dele depois de 5 anos ao descobrir que ele estava tendo um caso com a treinadora de basquete das meninas. Agora Linda é a diretora da escola de ensino fundamental. Eu me ofereci para cobrir as despesas deles se quisessem me visitar em Miami. Eles aceitaram ansiosamente a oportunidade de vir para o sul da Flórida nas férias de primavera. Meu apartamento fica a algumas quadras da praia em South Beach, onde universitárias de biquíni serão abundantes. Enquanto eu esperava ansiosamente a chegada dos meus filhos, a campainha tocou. Para minha surpresa, quando abri a porta, me vi cara a cara com minha ex-esposa, Linda. Atrás dela estavam George e Bob, parecendo um tanto envergonhados. Estava claro que essa reunião não foi ideia deles. Depois de 12 anos de silêncio, me dirigi à minha ex-esposa, que havia me traído. Olá, Linda. Esta é uma visita bem inesperada. Por favor, entre. Permita-me apresentar a vocês minha esposa, Eva, e nossa filha, Ana. Nada mal para alguém que não tinha a mínima ideia.